Acompanhe agora Se Você Não Muda o Mundo, Muda Você. Apresentação, Tiago Ariel. Se você não muda, o mundo muda você. Saudações! Chegamos! Sejam bem-vindos a mais um programa Se Você Não Muda o Mundo, Muda Você. Eu sou o Tiago Ariel, estamos juntinhos aqui pela TV Mundo Maior e pela Rádio Boa Nova. Sim, chama todo mundo para assistir a gente. Aumente o volume do seu aparelho. Chega na janela agora e fala assim: gente, vai começar o programa do Ariel. Gente, vamos sim dar as mãos, vamos aumentar o volume, vamos chamar todo mundo para assistir, vamos mentalizar, vibrar e espalhar amor pelo mundo, que é uma maravilha, gente. Adoro fazer esse programa e estamos juntos aqui com um programa que é maravilhoso, um programa que foi preparado com muito carinho para você, um programa que é realmente periclitante, um programa que é provocador, um programa que é participativo. Esse programa é nosso, sim, e hoje ele tá aqui, ó, da pontinha da orelha, meu chapa, como diz o nono e a nona. E o tema do nosso programa hoje é muito importante, sim, é um tema necessário. Você papai, você mamãe, professor, professora, educador, evangelizador, vamos falar desse tema que é importantíssimo, sim. Conectado ou aprisionado? É um tema que nós vamos falar sobre o acesso às telas de crianças e adolescentes, suas consequências, o porquê. As telas hoje é a nova chupeta das crianças? Não é? Vamos ter um papo muito importante aqui com a pedagoga Jaqueline Silva Rosa, que está toda semana aqui falando de comportamento, de desenvolvimento, de pedagogia, dentro da perspectiva pedagógica, mas também dentro da perspectiva espírita. Você não pode perder, Jaqueline é ótima, ela está sempre com a gente falando e provocando reflexões com a gente. Claro, também tem os adolescentes, meninos e meninas que escrevem pra gente, que participam. Tiago, eu quero participar, como é que eu faço? Você quer participar igual eles? É aqui, ó, no telefone da TV Mundo Maior, que é o 99643 3827. 9643 3827. O prefixo é São Paulo. Mas, Tiago, eu gosto de falar pelo Instagram. Como é que eu faço aqui, ó? No meu próprio Instagram, Tiago Ariel, com 2 L's. Você vai lá, me chama, a gente fica amigo. Eu converso com você, você comigo. E aí você participa do quadro Pergunta que eu respondo. É um quadro delicioso que você participa, você interage, você pode falar, dar pitaco, opinião, desabafar. É o seu momento, é um programa nosso, interativo, participativo. Claro, e lógico, a música é tão nutritiva, não pode faltar nunca no nosso programa, no acorde musical. Gente, eu não vou perder esse programa e nem você. Então já aumenta o volume, sim, já segura na poltrona e nós já estamos juntos aqui nesse nosso programa que é Se Você Não Muda o Mundo, Muda Você. Se você não muda o mundo, muda você. Nunca o tema do nosso programa foi tão necessário. Se você não muda o mundo, muda você. E quando a gente fala do mundo, não é o mundo físico, a bola. É o nosso mundo. É a nossa maneira de tratar as pessoas, de conviver com as pessoas, de se relacionar com as pessoas, de aprender com as pessoas, de ensinar. Tudo isso é a preocupação da nossa essência em evoluir. Mas hoje temos um desafio nos processos pedagógicos e educacionais, que são como lidar com as telas na mão das crianças e dos adolescentes. As telas nunca foram tão presentes na nossa vida quanto hoje. Olha, há pouco tempo atrás nós não imaginaríamos que as telas estariam tão presentes na nossa vida. E hoje, a chupeta do terceiro milênio,
é a tela do celular ou do tablet. Você vai no shopping, você vai no restaurante, que onde tem criança, para a criança ficar quieta, se dá uma tela. Para a criança poder se alimentar, tem uma tela. E isso é um caminho muito perigoso, porque, de fato, é um novo mundo que se formou, um mundo totalmente digital. As crianças e os adolescentes hoje, a geração Z, Alpha, Beta, elas já estão vivendo plenamente na era digital, onde muitas vezes os jovens não conseguem distinguir o que é real e o que não é dentro daquele espaço virtual. E onde entra o espaço para o erro, onde abre o espaço para a construção coletiva, onde há o espaço para o contraditório, porque você viver num ambiente virtual funciona assim: alguém ou algo aconteceu que eu não gostei no ambiente virtual, eu bloqueio, eu apago, eu cancelo. Você faz isso naturalmente. No mundo real não é assim. No mundo real você tem que conversar, perdoar, voltar atrás, pensar, ressignificar. Tem todo um crescimento e um amadurecimento que faz a gente suportar as desilusões, que não é apagando, que não é deletando, que não é excluindo, e sim convivendo, e sim aceitando, e sim tolerando. As gerações estão menos tolerantes, as pessoas estão mais sensíveis, estamos vendo questões, de ansiedade, TDAH. Todo mundo tem TDAH agora, nesse sentido patológico, Mas é desse jeito que vamos educar, sempre com as telas, sempre com um recurso que anestesia a nossa interação com o outro, a nossa possibilidade de aprender, a nossa possibilidade de ensinar. Eu simplesmente anestesio aquele ser com as telas. Essa é uma ferramenta maravilhosa. Nós não estamos aqui dizendo que as telas é ruim. O que é ruim são excessos de telas, principalmente para as crianças do 0 a 5 anos. É perigosíssimo. A criança precisa passar pela fase do concreto, pela fase da oralidade, pela fase da sua própria identidade. E muitas vezes essas telas e esses programas estão tirando a possibilidade da criança poder ter experiências sensoriais mais significativas. Esse tema é muito importante e para conversar sobre esse tema, lógico, tenho que chamá-la, a nossa colunista de toda semana, a pedagoga Jaqueline Silva Rosa, para falar desse tema tão especial. Vem para cá, Jaqueline. Se você não muda o mundo, muda você. E agora estou aqui com ela, a nossa colunista de toda semana, mais uma vez para tratar desse tema que é muito importante. Bem-vinda, Jaqueline Silva Rosa. Olá, Thiago, tudo bem? Ótimo, eu vou aprender seu nome até o final da temporada. Tudo bem. Jaqueline, as telas influenciam no processo de atividade, de aprendizado? Influencia bastante. As crianças já nasceram nessa era tecnológica, As crianças de hoje. E influencia, assim, no raciocínio lógico, várias formas de aprendizado. Certo. Então tem muitos benefícios. Certo. Mas é importante a gente pontuar esse equilíbrio também, que é muito importante, para que não haja excesso do uso das telas. Porque a gente sabe que Jean Piaget, lá atrás já falava que a criança aprende através da ação. Então, se a criança fica só no celular, ela não está desenvolvendo coordenação motora, não está desenvolvendo a interação com o outro.
pessoalmente. Então, são séries de desenvolvimentos que acabam sendo bloqueados, não desenvolvidos, por conta do excesso de uso de telas. Entendo. Interessante, né? Onde está a diferença, então, nesse uso de tela recreativo para o uso de tela com objetivo de aprendizado? Primeiramente, é muito importante diferenciar, né, esses dois aspectos. Na aprendizagem, né, tem vários tipos de jogos, aplicativos, até as escolas estaduais, inclusive, também têm utilizado bastante para desenvolver leitura, noções de matemática. Então, vejo isso como um benefício. Porém, também é necessário estipular limites, o tempo, para que serve, para a criança também aprender a utilizar esse smartphone, esse aparelho, esses aplicativos. Porque, como eu falei, se a criança fica só ali, presa no celular, nas telas, ela vai deixar de desenvolver uma série de aspectos ali dentro da infância. Então, assim, a gente vê hoje que as crianças não sabem recortar, tem muita dificuldade de utilizar tesoura, pular, correr. Então, assim, a gente vê que na infância, quando não é trabalhado, né, a coordenação motora fina, grossa, enfim, a criança acaba tendo essas dificuldades mesmo. E vai levar isso para a vida adulta. Então vai ser um adulto que não vai conseguir jogar uma bola, vai ter uma série de dificuldades, né, corporalmente falando. Muitos pais, em 1912, né, que é a minha época, as crianças davam trabalho, dava uma dor de cabeça, o pai ia lá e dava uma chupeta, né? Hoje a criança dá um pouco de trabalho, o pai vai lá e dá um celular. Como é que a gente pode pensar no estímulo de consumir livros, de leitura, da criatividade, onde as crianças, principalmente essa geração a alfa, beta, e até a Z, né, já são nativos digitais, que não sabem, não conheceram o mundo sem o virtual, né? Então, eles existem no mundo real e eles existem também no mundo virtual. Como a gente pode trabalhar esse estímulo à leitura ou alguns outros aspectos, sendo que na vida deles, eles já estão num não lugar? Bom, a criança aprende pelo exemplo. Se eu, como mãe, como educadora, enfim, eu não tenho rotina de leitura, de pegar no livro, de ter um momento com os meus filhos fora de tela, sentar, ter uma refeição, a criança não vai saber. Então, assim, se nós, como adultos, não estimular e passar para eles essa vida fora da tela, é muito difícil eles compreenderem. Porque às vezes converso com meus filhos, né? Nossa, na minha época não tinha celular. Como assim? Pra eles é um absurdo. O que você fazia, mãe? Como passava o seu tempo? E eu falava, a gente brincava na rua, a gente tinha momentos ali com a família, todo mundo se reunia pra ter uma refeição juntos. Então, pra eles uau, que diferente, que mundo é esse? Né? Então, assim, nós, no momento atual, a gente tem que passar essas ações e ser o exemplo deles. Para eles entenderem que tem sim uma vida fora do celular, fora das redes. Então é muito importante a criança ter essa interação com os adultos, né? Entender que tem uma vida ali que é verdadeira, que eu vou ter frustrações, eu vou aprender, enfim, uma série de coisas que a gente só aprende na vida real. Então, se a gente não ensina isso para a criança desde pequenininha, vai ser muito difícil ela entender que tem uma vida fora das telas, que tudo é baseado na tela. Tô entediado, vou usar o celular. Eu quero não sei o que, vou usar o celular. Eu quero, né, sei lá, fazer várias coisas. Só usa o celular, não vê outras possibilidades. Então fica uma criança, um adolescente muito limitado. E é uma realidade que está posta, né? A gente está vivendo um processo de digitalização que nós adultos já somos reféns, né? Então Sim. Nós temos aí, queremos uma pizza, muitas vezes no aplicativo. Queremos chamar um carro, no aplicativo. Quantos de nós, quantos que estamos assistindo, decorou 5 números de telefone hoje? É raro. É raro. Raríssimo, né? E, então essa é uma realidade que está sendo posta, que a gente vai ter que
pedagogos, pais, educadores, evangelizadores, né? Todos nós precisaremos nos adaptarmos e também entender que o equilíbrio é o caminho. Acho que nem tanto, né, o analógico, mas também nem tanto o digital, né, Jaque? E esse caminho das telas, o excesso, né, ele interfere, Jaque, na concentração das crianças e dos adolescentes? Muito, muito. Né? Hoje em dia, né, vários aplicativos têm aqueles vídeos curtos. Então as crianças, adolescentes ficam assistindo, termina um pouquinho e já vai passando. É assim, ó, o tempo todo. Então assim, hoje a gente ter a atenção deles é muito complicado. Esses vídeos curtos são em média assim, segundos, né? 1 minuto no máximo. E às vezes eu percebo assim, quando é um vídeo muito longo, eles já pulam, eles não têm paciência de chegar até o final. Se tiver texto, então, gente, passa batido. Eles não se prendem a texto. A música, né? Hoje em dia, uma música com mais, eu que sou músico, uma música com mais de 2h30 já não toca na rádio. Imagina o pessoal escutando faroeste caboclo da Legião Urbana. Né? Nem toca tanto mais, a gente nem escuta. A gente gosta de ouvir, mas sim, pra eles, como assim? Uma música de quase 20 minutos, como assim? Né? Então, assim, influencia sim na questão da concentração, na questão da paciência, nossa, uma série de coisas. Então, assim, tem interferido sim, e cabe nós, né, a gente trazer esse equilíbrio, porque tá posto, não tem como a gente falar assim, não vou usar mais. Não tem como a gente viver sem a tecnologia, né, sem as redes, sem o celular. Mas tem como a gente equilibrar isso e ensinar nossos filhos, nossos jovens, crianças, a ter esse equilíbrio na vida. Que é muito melhor a gente viver ali um momento, porque é algo que a gente vai lembrar do cheiro, do gosto, enfim, do que apenas, eu tava no show, tô ali no celular. Isso que mais acontece, né? Tô no cinema, já é falado, gente, não pode fotografar, não pode filmar, então. Mas a pessoa tá ali, paga o ingresso e às vezes tá no celular. Então não vivencia o momento. E muitas coisas acabam passando batido. Então, assim, é muito importante a gente trazer esse equilíbrio para nossas crianças, nossos jovens. Eu vejo que tem um lado que a tecnologia, ela é fantástica. A IA tá aí. Sim. Não é que... Facilita. Ela facilita, mas o papel da escola nesse processo de educação digital, ele tá acompanhando, ou você acha que existe uma educação paralela e o menino vai para a escola, ele sai de casa no século XXI e vai para a escola no século XIX? Existem os dois tipos de escola. Eu tenho filhos, eles estudam, e eu percebo assim, que na escola A tem essa interação sim com a tecnologia, juntamente ali com a proposta pedagógica. Então tem um conjunto ali de atividades. Então tem os aplicativos que ele utiliza para realizar, mas também tem os livros, tem essa contrapartida ali que faz parte do processo. E também tem as escolas que não aderiram também. Então tá muito atrasado nesse aspecto. Então, assim, os adolescentes acabam ficando um pouco perdidos nesse processo de aprendizagem. Porque em casa ele tem total acesso, muitas vezes. Aí chega na escola, ele não sabe nem como utilizar essa tecnologia também. Então, assim, é muito importante que a escola trabalhe os dois. Tanto a tecnologia, mas também não deixe de utilizar os livros, porque somos seres humanos e a gente se desenvolveu tanto para dar esse passo para trás, sabe? E a gente tem que pensar daqui a 10 anos, como vai ser a humanidade? Como serão esses jovens que serão adultos, né, no futuro? Então, assim, a gente não tem que se prender a hoje, mas pensar no amanhã, no futuro. Como essa geração está sendo desenvolvida? Então, assim, a internet está aí, a tecnologia está aí. Mas é importante a gente também aprender a utilizá-la. Porque, assim, tem o chat GPT, tem a IA, enfim. Mas se você não souber dar os comandos, também não adianta. Então, tá aí a tecnologia, não sei usar, então você vai ficar para trás. Então, tem tudo isso. Hoje você estava conversando comigo, você assistiu um filme, né, de um aplicativo que é instalado no celular de um adolescente. Conta aí como é que é esse filme, qual é o nome do filme? Ai, não vou lembrar, mas assim, é um perfil dos sonhos, enfim. Adolescente que ele tá
passando por série de mudanças na vida dele, os pais se separaram, ele tá numa escola nova, numa cidade nova, e aí ele já começa a sofrer o bullying, né, nos primeiros momentos ali da escola. E aí os meninos pegam o celular dele, acaba quebrando, e aí ele vai no shopping atrás de conserto. Aí ele conhece um rapaz que tá ali no quiosque, e ele fala, tem esse aplicativo, acho que vai fazer muito bem pra você, que ele acaba desabafando um pouco com o rapaz. Instala esse aplicativo, você vai ver que muita coisa na sua vida vai mudar. E o menino fica sem entender, né? Aí chega em casa, ele, vou fazer o teste. Porque é um aplicativo em branco, então você vai construindo esse aplicativo conforme suas necessidades. Aí o menino coloca lá, eu quero ser popular. De imediatamente, a realidade dele começa a mudar. Aí ele tem o desejo de o pai voltar pra casa, isso acontece. Então ele começa a ser aceito. E pra ele tá muito feliz. Só que algumas coisas no decorrer ali da história começam a sair do controle, porque a vida dele tá muito perfeita. Muito perfeita. Aí ele começa a pensar, nossa, eu queria minha vida de volta. Eu queria ser eu, porque ele acaba sendo uma pessoa que ele não é. Então ele começa a conviver com pessoas que não são amigos dele, né? Então ele deixa a amizade de lado. Ele coloca o bem-estar dele acima dos outros, né? Da própria mãe, enfim. Então ele vê que aquilo não tá fazendo bem pro restante, só pra ele. Então aí, enfim, é muito interessante essa história. É o que o jovem passa, essa questão de ser aceito, ter vários likes, ser popular, ser admirado, né? Mas até que ponto, né? Ele tá sendo ele mesmo, verdadeiro, tendo amizades verdadeiras, ou só tendo aquilo que é pro momento, né? Então ser perfeito, né, ser aceito. Então isso também a gente tem que trazer em discussão, né, para os jovens. E como a família consegue estabelecer limites equilibrados? Já que o menino quer colocar todos os aplicativos, ele quer ver tudo, ele quer estar participando de tudo, ele quer ser popular, ter 1 milhão na conta e ter uma Ferrari. Como é que a família coloca esses limites? Eu acho que com muita conversa, estabelecer limites. Você vai usar o celular até tanto tempo. Conversar com ele e colocar o porquê também. Sim. Não é porque eu sou chata, porque simplesmente eu quero. Porque vai fazer bem pra você. Porque a gente sabe que o uso excessivo do celular, principalmente à noite, tira o sono, deixa a pessoa ansiosa, né? Traz uma série de questões aí emocionais que contribuem pra depressão, né? Então, assim, principalmente, né, os jovens, assim, tá muito grande esse índice. Então é importante que o pai e a mãe conversem com esse adolescente e oriente. E seja exemplo também, porque não adianta falar para um adolescente, né, no momento da refeição, todo mundo junto. No momento de dormir, desliga o celular. E eu fazer ao contrário, porque ele vai estar vendo. Como assim? A minha mãe tá me pedindo uma coisa, a mãe está fazendo outra. Né, a mesma coisa, não fume, eu tô fumando, não bebo, estou bebendo. Então, assim, eles aprendem por exemplo. Para eles faz muito mais sentido o exemplo do que a própria palavra, a própria orientação. Senhor Paulo Freire. Muito bem. Olha, você sabe que a gente vê às vezes alguns vídeos de crianças fazendo birra, né? Por conta que o pai pegou o celular, alguma coisa aconteceu assim, né? Outro dia eu vi uma birra dessa de uma moça já 17 a 19 anos, ela se jogou no shopping, né? Você viu essa, Gabriel? Lá, ela se jogou no shopping, parecia que ela tinha uns 3 anos de idade. Você viu também? Vi. Né? Pra você ver, assim, que muitas vezes a criança, ela tem... o celular, ele causa uma dependência, né? As telas causam uma dependência, que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Acha assim, agora eu deixei a criança dos 0 aos 6, 7, 10 anos com o celular na mão, aquele aparelho já faz parte do corpo dela e agora sim eu tô vendo que tá tendo um efeito colateral e eu vou retirar abruptamente. Não dá, né? É aquilo que você falou, né? Que o celular substitui a chupeta, né? Então, assim, a chupeta, a naninha, aquela coberta, enfim. Porque traz segurança e estabilidade emocional. Então, com o uso excessivo do celular, a criança vai ter aquilo como estabilidade emocional também, uma segurança. Eu tô aqui, então eu posso fazer o que eu quiser, eu me acalmo a partir do momento que eu estou em posse desse aparelho, mas tirar de repente, você causa também uma ansiedade na criança. Causa. E eu tenho visto uma questão, né, eu tenho observado já, que não sei se você também já reparou nisso, deve ter visto, que é assim...
Dentro das telas, ali você tem imagens de praia. Dentro das telas você tem imagem de ônibus, de carro, de pessoas, de maquiagem, de música. Ok. Então, o que acontece? Às vezes o jovem, ele vai no mar e ele não entra. Exato. Ele não entra, aí ele vai num show, ele não interage, porque ele já viu uma pessoa tocando. Ele não entende que ele está aqui e ele parece assim, como eu já vi isso pela tela, eu não preciso... vivenciar aquele momento. Que eu já conheço. É verdade isso. E eu percebi isso. Muitos jovens, né, realmente vão à praia e não entram na água. Ah, não, Sim. não preciso. Então, assim, e é triste, porque ele tá ali, tá com o corpo presente somente, mas não tá interagindo com o ambiente nem com as outras pessoas. Ele não sabe fazer isso. Não sabe. Então, assim, se a gente não estabelecer limites, ensiná-lo a vivenciar aquele momento, ele vai se tornar uma pessoa apática, indiferente, né? Parece que ele não tem nenhum tipo de emoção. Exato. É isso, estamos falando de pessoas, não de máquinas. Outro dia eu tava tocando, né, assim, numa roda e tocando ao vivo, violão, tudo, conversando. E vocês vão reparar, gente, nunca façam isso. Quando alguém estiver tocando, é um artista tocando, é uma pessoa apresentando uma arte que ela ficou tempo para aprender, que ela se dedicou, ela investiu dinheiro, ela errou várias vezes, voltou. Aí eu tava tocando e aí alguém falou, toca aquela música. Eu falei assim, não sei se eu lembro, não sei se eu conheço. A pessoa foi, tirou o celular e pôs a música. Entende? Para ela teve a música, mas ela não entendeu que assim, a música que está lá no celular, ela está à disposição o tempo todo. O artista, ele tem um tempo de vida, ele tem um momento da saúde, ele tem um momento presente que ele está fazendo exclusivamente para você. Sim. E eu estou falando isso, que é um sintoma grave, porque é parecer que é. Então tem muita gente que viaja não para si, é para mostrar para os outros. Então assim, não importa, vou pôr agora aquela... Então você não queria a música, você não queria viver o momento, entende? Então é uma questão que a gente vai precisar olhar com as crianças e adolescentes, que eles vão começar a substituir, né, o pé na areia, o sol que queima, a experiência com o próximo, o arroz que queima também, o bolo que queimou um pouco, por uma coisa assim, eu quero formatado desse jeito, eu vou lá no aplicativo e eu peço. Isso é muito sério, muito. Porque nós estamos vivendo num país que precisa de ter uma relação com as pessoas para a gente poder ter empatia com o próximo, com a dor do próximo. Sim. Então, quando a gente fala de caridade, a gente só consegue fazer a caridade a partir do momento que eu consigo olhar aquela pessoa na sua subjetividade. A partir do momento que aquela pessoa não cabe, eu faço igual nas redes sociais, eu deleto, não combina comigo, eu deleto, eu posso começar a fazer isso também na vida prática. Sem achar, né, que só existe o perfeito. Se eu não sei fazer um bolo, eu vou logo comprar um pronto. Uhum. Eu não posso perder o tempo. Perder não, ganhar um Porque tempo. o bolo uma vai ficar experiência. duro os primeiros tempos. Aprender a fazer, juntamente de repente com as crianças, Sim, com os adolescentes, criar memórias. Então assim, tá posto aí, o sol que é perfeito. E não é bem assim, a gente sabe que a vida não é perfeita, as pessoas não são perfeitas, né? A vida é de tentativas e acertos, aprendizados. É exatamente isso que a gente está tratando aqui nesse programa, para que você possa tomar essa consciência de entender que assim, o ser humano, ele é perfeito dentro da sua subjetividade, dentro das suas condições humanas de seres vivos nesse planeta. Não é um avatar, não é um desenho. Uhum. É algo que é uma construção. E a gente tem que entender que tudo que está na internet foi construído pelo homem. Sim. Né? E assim, teve rapidinho, eu estou me delongando, mas teve um senhor, eu esqueci o nome dele agora, ele saía nas ruas e oferecia um queijo para as pessoas.
Você viu? E aí ele mostrava para as pessoas que aquilo que elas estavam comendo não era queijo. Tinha tudo ali dentro que imitava o sabor do queijo, mas não era queijo. Não tinha as proteínas do queijo, não tinha a qualidade do queijo. Era um produto feito em laboratório que tinha a semelhança do queijo. É assim que também é a IA. Ela parece aquela música, parece que é feita, não é, gente. Aquilo ali é um recorte tirado para parecer que é uma construção humana. Então ela fala como se ela parecesse como humano, ela age como se ela parecesse como humano. Só que a interação do outro é entender que o outro não é perfeito, como a Jaqueline disse, é entender que o outro tem seus desafios, que o outro tem tempo de maturação. Outro dia eu tive que falar para uma criança que tudo bem ela errar porque ela é criança. Sim. Falei, não, você tá certa, a gente está aqui para aprender. Eu tive que falar isso para ela, que ela já estava a ponto, sabe, de se rasgar todinha porque ela teve um erro. E aí também com a IA, eu vejo que a criatividade acaba ficando escassa. Nem me fala. Não tem mais né? Pessoas assim criativas que trabalham sobre algo, algum projeto, né? Ali durante o tempo. Também tem a questão da paciência, as pessoas querem tudo para ontem. Então, assim, e é triste, né? Porque grandes inventores ficaram anos, décadas, né? Para inventar alguma coisa, criar música mesmo, né? É um processo aí criativo que envolve vários elementos. E aí tá aí, então, assim, é preocupante. Não, e aqui no estúdio, nós estamos aqui. Por exemplo, se a gente for, se tiver uma demanda assim, faça para mim um discurso sobre telas. Você pede para IA. Na hora que você for apresentar, você vai ver que o do colega tá igual. Exato. Então, tomar esse cuidado, porque assim, esse perfeito, ele tem que ter uma intencionalidade. Ele não pode ser algo que é para todo mundo. Então a IA é para todos. A IA é para todos. A inteligência artificial é para todos. Mas pode ser que você vai fazer um trabalho na sua escola, na sua faculdade, fazendo de IA, e o professor já recebeu 40 trabalhos iguaizinhos. Falando sobre isso, eu vi um vídeo, né? Tipo um meme sobre isso. O professor recebendo vários trabalhos. E a IA que tinha feito. Só que o estudante, em vez de apagar pelo menos o comando que ele deu, que ele ainda colocou assim, precisa de trabalho tal, coloque, por favor, alguns erros ortográficos para o professor não perceber que foi a IA. Entregou exatamente assim pro professor. Aí o professor lendo, você não teve nem a capacidade de apagar o seu comando para IA? Você não leu? Não que você vê. Entendeu? Sim. Então, assim, a criticidade, a criatividade, a aprendizagem acabam sendo um pouquinho atropelados, né? Nesse processo. Essa conversa é fundamental. Jaqueline, deixa uma mensagem para nós a respeito disso, como conscientizar, né, para uma educação tecnológica com consciência. Bom, quero falar da importância do equilíbrio. Então, assim, a internet está aí, a tecnologia está posta, é importante sim a gente se adequar, aprender sim a utilizá-la, porque hoje em dia é quase impossível a gente viver sem um celular, sem algum tipo de aplicativo. Mas vamos fazer isso de uma forma consciente, vamos ensinar nossas crianças, os jovens, que tem tanta coisa boa, tão bela na nossa vida, né? Olhar o céu, sentir o mar, ouvir uma boa música e vivenciar momentos, que a vida não é virtual, gente, não é, ela é bem real. Então vamos ensinar nossos jovens a viver a cada experiência. Jaqueline, muito obrigado e até semana que vem. Até, tchau. Tchau. Gratidão, Jaqueline, sempre maravilhoso conversar com você e aprender aqui sobre como refletir melhor nesse processo da educação. Mas agora nós já falamos com a pedagoga, com a especialista, agora nós vamos falar com você. É bonitinho e bonitinha, é aquela hora que eu fico muito feliz porque vocês escrevem pra gente, é aquela hora que vocês mandam seus pitacos, é aquela hora que vocês se abrem, é aquela hora que eu levanto a minha mão pro alto assim, pegando todas as energias positivas, eu desço aqui, digito no meu teclado virtual, faço no quadro pergunta que eu respondo. Chegou sua hora bonitinho, bonitinha de falar aqui, de se manifestar. Sim, aqui você tem voz.
voto, opinião, espaço. Claro, claro. É digital e também não é. Lembrando, esse quadro não é um oráculo. Esse quadro é um espaço para você falar. E se você tiver um problema, você tem apenas uma opinião. Essa opinião pode te ajudar. Eu sempre falo daquela dinâmica que eu faço com os professores. Um professor no meio, 10 em volta, ele vai contar o mesmo problema para 10 pessoas. E ele vai ter respostas diferentes daquele mesmo problema e vai ser mais fácil para ele resolver. Vamos lá? A primeira pergunta de hoje vem da Maria Eduarda, de 13 anos, do Grajaú. Obrigado, Maria Eduarda. Ela fala assim: Tiago, eu fico muito tempo no celular e meus pais dizem que estou viciada. Como saber se as tecnologias estão me ajudando ou me prendendo? Olha só, Maria Eduarda, muito tempo no celular, né, Duda? Quem nunca, hein? Fala a verdade. A geral tá ficando. Maria Eduarda, a tecnologia é uma grande ferramenta para nós. Ela facilita muito a nossa vida. A tecnologia digital que está agora aí, né? Ela veio para nos ajudar, para resolver, para otimizar. É muito importante, né? Mas assim, onde está o lugar para a família? Você está deixando o lugarzinho para a família? Eu já falei uma vez uma dessa com um adolescente. Ele falou: minha mãe também está no celular. Tem um lugar para os amigos que é importante. Nós encarnamos com essas pessoas justamente para poder ter a beleza da experiência e da convivência, para a gente entender os erros, para a gente ter humildade, para aceitar quando a gente também erra, para ensinar, para perdoar, para amar. Então, Maria Eduarda, nós temos escolhas. É importante você entender isso. Quando você escolhe ficar muito tempo no celular, você está perdendo. Quando a gente escolhe A, às vezes diz que, né, perde o B. Então, tem que entender. Tem que ter aquela palavra que eu falo sempre aqui no nosso programa. Qual é? Começa com E. Equilíbrio. É isso mesmo, viu? Só equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Não dá para ficar o tempo todo no celular, né, Maria Eduarda? Pega leve. Vai devagar. Faz um pouquinho lá, mas, né, 13 anos, muito mocinha ainda. Espero ter ajudado, minha irmã, sabe? O uso da tecnologia, ele pode decidir como você vai viver. Tá? Toma cuidado. Porque você pode sair e não ter assunto mais. Tem muitos jovens, viu, Maria Eduarda, que eles vão, quando eles chegam em grupo, eles não têm assunto. Porque ele está tão acostumado a ficar calado e só recebendo que ele não conseguiu desenvolver. Às vezes você vê, por exemplo, 11 jovens e eles no silêncio, porque eles não conseguem se desenvolver. E aí quando se desenvolve é fazendo algum comentário fora e uma coisa muito aleatória. Tá? Então, você que está nova ainda, presta atenção às escolhas que você está fazendo, porque a comunicação é fundamental. Obrigado. Próxima pergunta vem do João Pedro. João Pedro de novo aqui, 15 anos, da Brasilândia. Ele fala assim: João Pedro, às vezes eu passo horas jogando e esqueço de conversar com a minha família. Ô João, mesma coisa da Duda, viu, João? Não vou aqui falar mal do jogo, porque o jogo é da hora. Jogar é bom. Mas o que está acontecendo aí? Quando você passa horas e horas e horas e horas jogando, você está cuidando do seu corpo? Não. Você está cuidando do seu pet? Não. Você está cuidando do jardim da sua casa? Da plantinha da sua casa? Da lição de casa? De colocar o lixo na rua? Você está cuidando dos seus avós? Do seu vizinho? Da sua mãe, do seu pai? Você está cuidando de alguma coisa sua? Cuidando de lavar uma roupa, né? Você que está com 15 anos, sei lá. Você está cuidando de alguma coisa? Porque o convívio, Pedro, que é o essencial. Eu sei que o jogo é demais. Ele é realmente, assim, viciante. Mas tem que entender que, assim, tudo tem limite. Alô, galera do jogo. Vou falar uma coisa para vocês.
dentro daquela sala de bate-papo que você já sabe qual é, daquele grupo lá, daquele aplicativo, começa com diz, termina com cord. Esse aplicativo aí, cara, tem uma série de pessoas, o aplicativo não tem a ver, mas quem tá lá usa o aplicativo para fazer maldade. Converse com seus pais e mostre o que vocês estão fazendo. Não vai jogando online, colocando fone, esquecendo do mundo e falando o que você quiser, porque tudo tem consequência. Não esqueça disso, tudo tem consequência. Então segura a sua onda e converse com os pais e mostre que assim, o jogo, como tudo na vida, tem que ter tempo para começar e para terminar. Ele precisa de tempo, né? Para começar e para terminar. Porque você precisa rir com outras pessoas. No jogo você não sabe se você está falando com um cara da sua idade ou com alguém que é 3 vezes mais velho que você. Você vai receber convites lá dentro daquela sala. Então cuidado. Papai, mamãe, tio, educador, converse sobre isso, hein, gente? Converse. Dá para tirar foto nos games, dá para passar coisa nesses aplicativos. Segura, hein? Dá para mais uma, meu querido? Opa, então vamos fazer mais uma. Agora tá vindo aqui da Ana Clara, 16 anos, de Itaquera. Alô, Itaquera! Que maravilha! Ela fala assim, Thiago, por que a gente se preocupa tanto com curtidas e comentários nas redes sociais? Obrigado, Ana Clara. Ela pergunta por que a gente se preocupa tanto com curtidas e comentários, né? Ai, você tem 5.000, nossa, deu 300 likes, nossa, não sei o que. Primeiramente, todos nós, Ana, temos necessidade de aceitação e aprovação. Todo ser humano, ele quer ser aceito, ele quer fazer parte, ele quer pertencer. Então, todos nós queremos pertencer, queremos fazer um certo sucesso, né? Mas esse é um valor que é dado hoje, é uma nova moeda, né? Que é o like, visualizações, seguidores. É um valor que é dado hoje que a gente precisa tomar cuidado, porque o valor que a gente tem como ser humano é o valor da família, é o valor da paz, é o valor de quem está ao seu redor, é o valor da saúde, da inteligência, da sabedoria, de Jesus. Esses são os valores. Agora, por que a gente está preocupado com isso? Porque isso se tornou uma gamificação também. Parece um jogo. Então você pôs um vídeo, aquele vídeo deu um número, nossa, olha o vídeo dela, nossa, aí parece que você tem algum valor porque seu vídeo tem 1.000 curtidas. Se tiver só 50 não tá bom, só 10 não tá bom, tem que ter 1.000, 2.000, 1 milhão. Mesmo que para isso você compre. Esse é um valor equivocado. Eu não vou aqui falar para você que esse é o caminho, porque não é. Só vai te dar frustração, porque isso não significa que você tem pessoas. Às vezes você tem lá 200 likes, 100 likes, mas são 100 verdadeiros. Pessoas que vão te dar like no meio da rua, que vão te dar like na sua festa. Não 10.000 pessoas que você não faz ideia. Que você está projetando algo que às vezes você não é. Então é muito difícil você ver alguém colocando na rede social, olha, estou aqui na rede social para falar, sabe, que eu não paguei o aluguel, que eu não coloquei na conta, que eu estou com problema, é difícil. E quando fazem, porque querem também mas a vida, ela é orgânica. Ela é orgânica. Por mais que você esteja no mundo virtual, o que você precisa é de água, é de sol, é de cuidado, é de saúde, é de oração, é de moradia, alimentação. É isso que você precisa. Ela é orgânica. Estar no mundo virtual não me tira aqui de mim, que estou falando com você, que eu vou ter que sim pagar a conta de luz, que eu vou ter que arrumar minha cama, que eu vou ter que me preparar para amanhã.
Exato, entendeu? Então, assim, cuidado com as ilusões que se vendem na internet. A internet, muitas vezes, as pessoas só mostram o que elas querem mostrar. Muitas viagens que estão na internet, elas estão lá só para fazer inveja para você. Para você, ai meu Deus, queria ser assim. Não é, a pessoa foi lá para tirar aquela foto. Ela talvez nem vivenciou, não conheceu os moradores, não teve uma passagem legal. Ela foi lá para tirar foto. Tirou, mostrou. Nossa, como ela é descolada. Nem sempre. Mas você ainda está nova ainda. Mas não se preocupa tanto com isso não. Faz o seu trabalho. Tá bom? Faz o seu trabalho. Sucesso é diferente de fama. Temos que estar conectados com Deus, com Jesus, com as pessoas que nos amam. A tecnologia veio sim para nos apoiar nas tarefas que precisamos fazer. Muitas vezes para conectar com pessoas que estão distantes. Mas ela é meio, ela não é fim. Tecnologia é meio. Sempre tivemos tecnologia. Essa das telas, ela é meio. Você pode sim educar uma criança pelas telas. Você pode sim educar um adulto pelas telas. Você pode sim aprender pelas telas. A pergunta é: qual é a sua intencionalidade com as telas? Não pode ser para anestesiar uma criança, nem fazer do celular ou do tablet uma chupeta digital. Temos que usar com responsabilidade e com intencionalidade. Muito obrigado, a técnica hoje foi do Gabriel Leal, do Sidney Júnior. Muito obrigado, José Damião, a Thaís Cabenguele e a nossa querida Guilmar Santana. Beijo para todos e até a semana que vem. Tchau, tchau. Você acompanhou o programa Se Você Não Muda o Mundo, Muda Você. Se você não muda, o mundo muda você.